Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Meu convidado de hoje é o secretário de Governo, Valdir Basso. Valdir, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Eu que agradeço, João, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, esclarecendo a população a respeito das questões envolvendo a Prefeitura Municipal. Valdir, a gente começa falando um pouquinho sobre essa questão que vem acontecendo, essa mobilização de alguns servidores, principalmente da questão dos professores, em relação ao aumento salarial. A gente começa falando sobre a gratificação de incentivo à docência aos professores de educação física que atuam no poliesportivo e no clube olímpico. A Prefeitura e o sindicato entraram num acordo em relação a esses profissionais? Sim, João, sim. João, só para fazer um início, a administração da Margot, desde o princípio, desde o ano passado, ela se pautou em alguns pilares que conduziriam toda a forma da gestão. E ela deixou bem claro que um dos pilares é a valorização do servidor, que ela entende que um servidor valorizado, um servidor estimulado, ele rende muito mais. E o outro pilar seria a questão da responsabilidade fiscal. A gente não consegue trabalhar, a diretriz que ela já deu para a gente tem que trabalhar em cima desses dois pontos. Trabalhar em prol de valorizar o servidor e com responsabilidade fiscal. E como seria essa equilíbrio entre essas duas questões? A gente tem que dar o que é necessário para deixar o servidor contente e também de uma maneira que a gente não deixe as contas públicas em defasagem. Então, toda a movimentação nossa em torno de valorização de servidor, ela é estudada, ela é analisada do ponto de vista financeiro. Com relação nesse primeiro ponto, ele foi nos trazido já no final do ano passado, e foi analisado até como justa. Então a Margot já definiu, fizemos todos os estudos, o impacto até não é muito grande, mas assim, ela entendeu que é suficiente para a gente poder beneficiar essa categoria dos servidores, dos professores, que tanto fazem pela nossa administração. Então foi um ponto que a gente já definiu, já foi acertado e já vai ser pago, acho que já agora, já vai ser, eu acho que agora, talvez agora já em mês de abril já está sendo efetivamente pago para esses servidores. Para os profissionais de educação física. Profissionais de educação física. Eles vão passar a ganhar os 20% que os demais professores da educação ganham, eles também vão passar a ganhar essa gratificação de incentivo à docência. O Valdir, você falou no início aí, para fazer essa introdução, que da questão salarial, hoje, qual é o comprometimento da Prefeitura com a folha de pagamento e os gastos? Que por lei você tem um teto. Se você extrapolar esse teto, você tem sanções. Sim. Qual é a situação da Prefeitura hoje? João, hoje nós temos uma situação em aproximadamente 43% da receita corrente líquida está comprometido com folha de pagamento. 42 e alguma coisa, quase 43. Nós estamos dando um reajuste para os servidores, o sindicato nos pediu 15, a gente propôs, que a gente estudou e verificou como possível, a inflação foi 10,16% no período e a gente propôs pagar 12%. Então, a gente está dando, além dos 10,16%, um ganho real de 1,84% para todo servidor público municipal. Valdir, mas eles estão pedindo 15%, vocês estão dando 12%. Se esses 15%, é inviável chegar nesse valor com eles? Qual que é a nossa situação? Como eu falei, a gente está em 43%. Dando 12, a gente chega em aproximadamente 47. Se a gente atender todas as demandas hoje do sindicato, que a gente até gostaria de atender, diga-se de passagem, mas é uma questão de condições, a gente aproximaria a nossa folha de 50%. E aí a gente começa a entrar numa situação muito difícil perante os órgãos fiscalizadores. A partir de 48,6, a gente já começa a entrar num nível de alerta. A partir de 51,30, a gente já começa a receber questionamentos em relação a essa posição nossa. E o nosso limite máximo é 54% da receita corrente líquida ser comprometida com pagamentos de funcionários. A partir de 54, nós estamos obrigados a adotar posturas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos que adotar determinadas posturas para equalizar o nosso gasto. As posturas iniciam com a redução de gasto com cargo comissionado e vão se agravando a ponto a gente vai ter que mandar embora servidores temporários, a gente vai ter que chegar a um ponto que a gente espera nunca poder chegar nisso, seria a questão de ter que demitir até servidor efetivo.
para poder manter a nossa folha abaixo de 54%. Então, por isso que a gente tem muito cuidado com esse e não ultrapassar esse índice, mesmo porque todo estudo é feito com base na receita corrente líquida estimada de hoje, com base na situação de hoje. Só que nós estamos vivendo um momento um pouco atípico. Por quê? Primeiro, o nosso estudo com relação ao nosso quadro de servidores hoje, ele está baseado numa situação que vem vindo do ano passado. O ano passado, nós sofremos muito com a questão de contratação de servidor, que não foi possível por conta da questão da pandemia, uma lei federal que estabeleceu critérios mais rígidos nesse tipo de contratação para o período de pandemia, que só foi liberado agora em janeiro. Então, agora em janeiro, nós estamos começando a recontratar, a recompor os nossos quadros. Então, a nossa receita, o gasto com os servidores do ano passado não é mesmo desse ano, que pode ser que tenha que aumentar. Até porque, vocês têm visto a situação que nós estamos passando com o servidor com relação aos serviços públicos. Então, nós precisamos recompor os nossos quadros e essa recomposição impactua no nosso gasto com o pessoal. E a partir daí, nós também temos uma situação de, todos estão acompanhando, a inflação tem aumentado dia a dia. O governo, no intuito de segurar a inflação, ele tem aumentado a taxa Selic. Aumentando a taxa Selic, a tendência é ele conter a inflação, segurando a circulação de recursos. Logicamente, vai cair o consumo, pode ser que venha a cair a nossa receita no município. Então, hoje, o que nós temos hoje pode ser que a gente não tenha amanhã. E a questão de aumento de servidor é o contrário, a partir do momento que você deu, você não recua, você não tem como recuar. Então, a gente corre um sério risco, até por conta de que não podemos deixar de lado, nós estamos vivendo uma situação de guerra na Europa, que a gente não sabe como vai ser o final disso. E tudo isso compromete não só os países envolvidos, mas o próprio Brasil. Estamos com esse problema de fertilizantes, a questão do aumento do combustível. Então, tudo isso impacta para que possivelmente pode acontecer da nossa receita corrente líquida cair e o nosso gasto permanecer alto. E isso impactaria da gente poder até ultrapassar o teto de gasto com o pessoal. Por isso, a prudência do município, da gestão municipal em dar um aumento sem um estudo adequado. Valdir, em relação ao reajuste do valor do cartão alimentação que foi solicitado por parte do sindicato, isso foi aprovado? Que situação está isso? Que pé está isso? João, foi considerado pela administração e a gente está em fase de estudos para ver qual seria o impacto e tentar, de alguma forma, tentar fazer uma melhoria nisso. Mas ainda está em fase de estudos, como eu disse. Nada na administração a gente faz sem primeiro levantar qual que será o impacto, qual que vai ser a consequência para o erário. E volto a dizer, a consequência para o erário não é consequência para a prefeitura, é consequência para toda a população. Se estiver de acordo, a gente fizer os estudos, estiver dentro da capacidade nossa, com certeza a gente poderá ter um aumento, mas ainda está em fase de estudo. Tem um tempo mais ou menos que dura esse... A gente espera que até o meio do ano a gente já tenha uma definição, mais ou menos, para a gente já poder ver o que a gente pode fazer. Até porque a gente também está olhando essa questão, se esses fatores que eu falei agora há pouco, se eles vão realmente impactar ou não na nossa receita corrente líquida, para saber se a gente realmente vai ter condições de trazer mais benefício para o nosso servidor. Valdir, no caso especificamente dos professores, a solicitação do reajuste em relação ao piso nacional de acordo com a carga horária. Qual que é a posição da prefeitura? Bom, João, para chegar no aumento que a gente chegou, a gente fez um estudo, tanto jurídico quanto financeiro. Analisando a questão do nosso estudo, hoje o cargo de professor, o salário dele é 2.149, o salário básico dele. Com um aumento de 12%, ele atinge 2.407. O piso do professor é 3.800 e alguma coisa, só que proporcionalizado para 25 horas, ele cai em 2.403. Então, a partir de um reajuste de 12%, entende o município que ele está garantindo o piso para os servidores, para os professores. E só para colocar, o servidor também ele não para só nesse salário básico. Acho que é bom a gente pontuar aqui, além do salário de 2.407, que vai o salário do professor, ele vai ter também, ele tem direito a uma gratificação de incentivo à docência, que é de 20% sobre o valor do salário. Então, ele passa para aproximadamente 2.800 e alguma coisinha, o salário inicial do professor junto à rede pública do município. Então, o município entende que ele está garantindo o piso para a categoria.
embora tenha algumas divergências por parte dos professores, de alguns professores, ressalto, mas que a gente entende como legítima a reivindicação. A gente vive num país democrático, todos têm direito de poder externar o seu entendimento sobre as questões que envolvem a administração pública e tal. A administração, como eu disse, nós tivemos uma orientação até da Confederação Nacional de Municípios, que com relação ao aumento, que ainda havia muita dúvida em relação ao que foi feito, então a gente optou por tomar essa atitude de estender. A gente já estava perto do piso, a gente garantiu esse piso de R$ 2.407, no caso, R$ 4,00 a mais para o nosso professor. Mas existe um entendimento divergente por parte dos professores e a gente respeita, né? A gente espera que a gente possa chegar num bom denominador que eles aceitem. A gente hoje está dando 12% agora, que vai ser o reajuste junto com todos os servidores, e mais 2% em setembro, que vai passar a valer em outubro. Valdir, os educadores infantis, os profissionais que trabalham com crianças, eles também estão reivindicando. Como que a prefeitura está na situação? Isso, o educador infantil, ele é uma categoria que no quadro de servidores da prefeitura ele não se enquadra como professor. Então, a princípio, o entendimento da administração é que eles não estariam sujeitos ao piso da categoria. Eles são uma categoria de nível médio, que ingressa na prefeitura para atuar no nível médio, e eles têm os benefícios relativos, correlatos ao servidor de nível médio, né? Eles fazem jus a uma progressão de 3 anos, eles têm uma progressão e assim vai. Eles seguem esse raciocínio, que eles estão atrelados não eles não são professores, digamos assim, né? Mas eles postulam a equiparação aos professores. Valdir, como que fica a questão do plano de carreira? Como que a prefeitura está trabalhando com essa questão? Isso, o plano de carreira nosso, ele foi implementado justamente, como eu falei, que é o perfil da Margot, valorizar o servidor, ele foi implantado em 2006. De 2006 para cá, poucas foram as alterações no nosso plano de carreira. Tanto que agora a Margot já iniciou, ela já quer fazer uma revisão. Ela quer tentar buscar elementos que ela possa ter o servidor mais motivado e, tendo um servidor mais motivado, conseguir um retorno melhor para a prefeitura e para a municipalidade como um todo, para todo o cidadão, os serviços serem melhor prestados. Então, hoje ele está em fase de revisão. Existe um grupo na prefeitura que está analisando tudo isso, uma empresa que está dando a consultoria junto, e a gente acredita, a gente espera, na verdade, que possamos dar uma melhorada nessa carreira para poder ter um servidor mais engajado nas questões públicas e, reflexamente, ter uma população melhor atendida pela administração. Valdir, a gente viu nos últimos dias inúmeras manifestações por parte dos professores, dos servidores públicos. Foi feita uma reunião, Margot, Valdir, toda a equipe, com esses profissionais, sindicato, com alguns professores, mostrando essa situação? Sim, João, todo ano, a gente sempre inicia já um procedimento de conversação. Tivemos uma reunião inicial, depois alguns outros encontros, uma conversação, e nisso foi passado as demandas do sindicato e nós passamos o que a gente poderia, segundo a nossa análise financeira. E o sindicato, a partir disso, discutiu com toda a categoria profissional, mas houve alguns desacertos que eles acabaram não aceitando o reajuste que a gente propôs. O município, como eu disse, a gente trabalha com base na responsabilidade, a gente sabe que a gente tem que fazer com que o salário, com que o recurso público seja muito bem utilizado. E a gente pretendeu, com isso, dar um aumento adequado para o servidor, cobrindo a diferença de inflação que a gente teve e dando um acréscimo, um reajuste real, inclusive. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente tem que ter dinheiro também, tem que ter recurso suficiente para poder garantir o serviço público que é prestado à comunidade. A gente sabe desse nosso compromisso e a gente tentou, na medida do possível, equilibrar esse aumento com essa despesa e tentar deixar de uma forma que a administração possa conduzir de maneira adequada a satisfazer toda a população. Valdir, se eu entendi, eu acho que quem está em casa entendeu, a questão seria o seguinte: se a prefeitura deu os 15% dos servidores, o aumento solicitado pelos professores, você acredita que vocês poderiam chegar no limite do teto de gasto, o que poderia aí ter algumas sanções? Seria esse o medo nesse momento? João, a questão é o seguinte,
nós temos um limite. Só que a gente não pode andar colado no limite, porque as bases de estudo, embora elas variem não tanto, mas elas podem ter uma variação, e se tiver uma variação negativa, a gente vai ultrapassar o limite de gasto. Você está entendendo? A gente vai entrar ou pelo menos vai entrar numa faixa já de alerta para a administração. E independente da gente entrar nessa faixa de alerta, quando eu gasto mais com folha de pagamento, eu tenho menos recursos para investir na administração. Então é dinheiro também que eu deixo de investir no cuidado com as vias públicas, na questão da saúde. Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter essa sensibilidade, fazer esse equilíbrio de maneira a ficar bom para todos, né? Tá, Joia, Valdir. Queria agradecer a sua participação. Tem uma próxima oportunidade falando sobre outros assuntos ligados aí ao município de Andradas. Eu que agradeço, João, e digo para todos que a gente está à disposição junto à administração municipal para qualquer outro esclarecimento que se fizer necessário, né? Obrigado pelo convite, viu? Parabéns pela atuação aqui junto à TV Andradas. Obrigado. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com o secretário de Governo, Valdir Basso.